Bom, boa noite, meus amigos. Falar assim é melhor, né, Patusco? Nós estamos aqui hoje na quarta oportunidade de um ciclo de conferências, palestras, que o clube resolveu organizar nesse finalzinho da gestão do presidente Francis, e que nós intitulamos Ciclo de Conferências de Inverno. Hoje, por coincidência, o nosso palestrante, o nosso conferencista, é o nosso diretor técnico, que, em última análise, é o responsável maior por essa realização. Quando nós imaginamos isso, Márcio, nós imaginamos como alguma coisa que teria que ser feita porque o presidente queria muito. Mas havia realmente uma dúvida de que a gente pudesse ter, digamos, um número grande de pessoas, principalmente porque a programação é uma programação bem variada. Nós já tivemos aqui conversa sobre sustentabilidade, uma apresentação da área de ciência dos materiais. Enfim, a coisa é eclética, e se algum resultado nós tivéssemos de frequência, considerando inclusive a dificuldade que é hoje, nesse horário, uma pessoa está aqui na Avenida Rio Branco, esquina de 7 de setembro, então isso significava que nós estávamos fazendo uma coisa diferente, porque as divisões técnicas, né, da diretoria técnica, elas têm as suas apresentações regulares, ainda que especificamente, né, são 19 divisões técnicas. Então eu disse ao nosso diretor, Patusco, você pode ter certeza que vamos ter uma grande plateia, porque vem uma pessoa que é altamente especializada no assunto. E como nessas ocasiões ecléticas é realmente a pessoa que chama a atenção e que cativa a presença, nós vamos ter uma plateia muito boa aqui no nosso 20º andar, quantitativamente falando. Qualitativamente não há dúvida nenhuma. Mas tem sido um bate-papo, Márcio, que a gente disciplina da seguinte forma: a gente começa às 18 horas, temos a Web TV transmitindo, e encerramos, ou pretendemos encerrar a apresentação por volta das 19h15, 19h30, para deixarmos um certo tempo para a eventualidade de perguntas, que podem ser respondidas ou a promessa da resposta mais adiante por parte do apresentador. O que tem acontecido aqui é que os que têm comparecido têm permanecido até 20 horas, que é a nossa hora limite, por conta de obrigações com os funcionários que dão assistência aqui a toda a nossa logística. Claro que a gente permanece, na eventualidade nos estendemos um pouco, sem problema algum. Esse andar aqui é o andar onde nós temos a presidência do clube, o gabinete da presidência, e, portanto, é um local que não tem muita circulação, mas, de qualquer maneira, é o nosso andar nobre de transmissão dos nossos assuntos, como o que será apresentado hoje. Então, Márcio Patusco, diretor técnico do Clube de Engenharia, e o nosso conferencista do assunto chamado Telecomunicações e o Desenvolvimento. Portanto, eu passo a palavra ao nosso diretor e eu vou para lá para assistir também. Obrigado, Edson. Boa noite a todos. Essa apresentação, né, ela é uma apresentação fruto de um grupo, que é o grupo da DET, né, Divisão Técnica de Eletrônica e Tecnologia da Informação. A gente se reúne aqui no clube, basicamente, toda sexta-feira, 11 horas, para exatamente estudar os caminhos que vêm sendo trilhados pelas telecomunicações aqui no Brasil, né? E a gente tem atuado de forma
junto ao Ministério, junto à Anatel, ombreando com entidades da sociedade civil, exatamente pela melhoria das condições das telecomunicações nacionais, né? Só para quem não me conhece, né, meu nome é Márcio Patusco, eu trabalhei na indústria durante algum tempo, na NEC do Brasil, e depois trabalhei 25 anos na Embratel. Estou no clube desde 2007 e atualmente sou o diretor de atividades técnicas do clube. Um deles, né, são 3 diretores de atividades técnicas. Então, esse grupo ele se reúne aqui nas sextas-feiras. Quem quiser participar, inclusive, portas abertas, nós não limitamos a participação. A gente tem um grupo que varia de 12 a 18 pessoas, nem todos comparecem sempre, mas, enfim, a gente se reúne religiosamente toda sexta-feira. E esse trabalho, essa apresentação, na verdade, é uma coleta de informações que a gente fez, né, de modo a subsidiar um diagnóstico que a gente vai fazer sobre como está sendo o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil, e vamos colocar algumas recomendações de como isto poderia se desenvolver de forma a que a gente tivesse uma melhora, pelo menos uma situação melhor para as telecomunicações no Brasil. A gente vai fazer toda essa abordagem de forma que a gente tenha insumos, né, e dados suficientes para a gente traçar esse diagnóstico e, a partir daí, ver como é que a gente poderia, que recomendações seriam interessantes de serem colocadas, né? Algumas delas, eu vou dizer para vocês, a gente já colocou até para o Ministério das Comunicações, né? A gente teve a oportunidade de estar com tanto o ministro anterior como o ministro atual, né, o Paulo Bernardo e o Berzolini. E junto à Anatel, em consultas públicas e audiências públicas, a gente tem atuado também, e junto a entidades que eu vou mostrar para vocês aqui mais no final da apresentação, entidades da sociedade civil, que a gente, junto com eles, faz esses estudos todos, a gente faz os estudos de forma que a gente possa ganhar força junto com essas outras entidades e fazer com que a gente possa, na verdade, ser ouvido, né? Então, a ideia aqui, a gente vai fazer uma introdução, exatamente para caracterizar qual é a estrutura hoje de telecomunicações em termos da sua essencialidade, né? Infraestrutura e serviços. A gente vai mostrar como é que está sendo organizada no Brasil a infraestrutura e os serviços de telecomunicações. Depois a gente vai fazer comparações internacionais, exatamente para a gente localizar como é que o Brasil está nisso em função de outros países, e vamos falar sobre políticas públicas aplicáveis ao setor. Vamos ver como é que o clube, então, vem se portando junto a essas necessidades que o setor tem, né? Basicamente é isso. Como eu disse, né, é uma reunião de dados, né, que permite que a gente tenha um entendimento sobre a situação que a gente passa hoje no Brasil na área de telecomunicações, né? A natureza estratégica das telecomunicações, ela, na época da Embratel, né, a gente já tinha algumas indicações interessantes, né? O pessoal de tráfego da Embratel indicava que havia uma correlação muito forte do tráfego de telefonia, basicamente, né, com o PIB brasileiro. Havia uma relação muito forte, eles se realimentavam mutuamente, de forma que a gente tinha já essa noção de que o PIB e o tráfego telefônico tinham uma correlação muito forte. Mais recentemente, o Banco Mundial só veio a confirmar isso, né? Eles fizeram um trabalho e que disseram que, aí mais especificamente em cima da banda larga, que a cada 10% da penetração da banda larga, o país normalmente cresce em média, 1% em seu PIB, né? Então, isso veio comprovar que há realmente uma relação entre a penetração de telecomunicações no país e o comportamento do seu PIB, né?
E uma outra noção importante é que, em relação à soberania nacional, em relação ao país ter à sua disposição um conjunto de recursos de telecomunicações, de forma que ele possa trafegar soberanamente e com confidencialidade nas suas informações, principalmente em relação a informações ligadas à parte militar e à parte dos sistemas públicos, né? Então, eu tirei ali do Portal Brasil, né, Sistema de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica, que é um satélite que eu vou detalhar para vocês um pouquinho mais adiante, que visa atender às necessidades de comunicação satelital do governo federal, incluído o Programa Nacional de Banda Larga e um amplo espectro de comunicação estratégica de defesa. Então, existe também essa parcela de componente estratégica em relação aos recursos de telecomunicações de um país, né? Ao mesmo tempo, né, a banda larga, né, passa a ser um insumo estratégico, porque com o surgimento da convergência tecnológica em telecomunicações, né, de rede, de terminais de acesso e aplicações, né, a banda larga começou a ser suporte para todos os serviços, né? E isso faz com que vídeo, voz, dados, imagens, mensagens, enfim, praticamente toda a gama de comunicação, né, seja importante sob o ponto de vista da estratégia do país em se desenvolver, né? Economia, entretenimento, saúde, cultura, serviço público, tudo, enfim, na verdade, hoje em dia depende de banda larga, porque, na verdade, em termos de redes, né, o que a gente tem visto ultimamente é que rede telefônica, rede de TV, rede de dados e rede IP, todas estão convergindo para um protocolo IP e numa estrutura de redes que a gente que resolveu se chamar de Next Generation Networks, né, que são redes de nova geração. Então, na verdade, há uma convergência tecnológica em que todas as redes, na verdade, convergirão para uma estrutura baseada em IP, simplesmente porque é muito mais fácil de gerenciar e muito mais econômico do ponto de vista dos recursos a serem dispendidos para o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a gente tem visto iniciativas, né, desse trabalho da UIT, né, Planning for Progress, Why National Broadband Plans Matter, né? Então, eles chegaram à conclusão, através de uma pesquisa em 134 países, que aonde a implantação, né, de banda larga se faz mais rapidamente, é onde você tem um trato, né, do governo, da indústria e fabricantes, enfim, né? Todos os stakeholders pertencem a esse ambiente, né? E também o órgão regulador se coloca de uma forma de consultor dessa integração entre os diversos agentes, né? É onde se desenvolve melhor, onde se tem o melhor desenvolvimento da banda larga. E dentro desse estudo que eles fizeram, né, eles perceberam que dos países que eles pesquisaram, 134 desses países, né, já tinham planos nacionais de implementação de banda larga, né? Evidentemente com características diferentes, mas todos eles tinham a intenção de implantar banda larga. Dentre esses países, né, um outro trabalho interessante foi feito pelo Intervoz junto com o CGIBR, que chama Caminhos para a Universalização da Internet Banda Larga, em que eles viram que a Argentina, Austrália, Canadá, China, Estados Unidos e Índia, praticamente esses países todos e alguns outros, né, tinham implementado banda larga, ou vinham implementando banda larga, com participação governamental, algum tipo de participação governamental em termos de incentivos fiscais, em termos de financiamentos, enfim. Porque exatamente esses países perceberam a natureza estratégica da implementação da banda larga como um todo, né?
Por que a gente está enfatizando banda larga? Exatamente porque banda larga é a convergência de todos os serviços em cima de uma rede única, né? E como é que nós estamos em relação a essa rede, né? Para a gente ver isso, a gente precisa rapidamente, né, eu não vou entrar em muito detalhe, porque muita gente já conhece, mas só para a gente ter uma base de terra, né, uma linha de terra para o que aconteceu no Brasil. No ano de 1998, foi feita a privatização, em que houve um modelamento da privatização através do BNDES, que foi feita uma venda no dia 29 de julho, através de 12 leilões consecutivos, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Os pilares da privatização, né, eram 3 grandes pilares: universalização, competição e qualidade. E a cada uma desses pilares tinha um plano específico para suportar essa privatização. Tinha também um plano geral de outorgas, que estabelecia regiões onde cada operadora iria operar. O Minicom, né, já existia, mas ele foi colocado como gerador de políticas, e a Anatel, que era um órgão novo, como agência regulamentadora e fiscalizadora das atividades todas das operadoras, né? Criação de fundos setoriais, eram fundos de universalização, de fiscalização e de desenvolvimento de telecomunicações. Os serviços eram prestados ou seriam organizados em serviços públicos e serviços privados, em regime público e em regime privado. Posteriormente, seria feita novos leilões, de forma a escolher empresas espelho daquelas empresas que tinham sido inicialmente colocadas como empresas concessionárias. No caso da telefonia fixa, que foi colocada como serviço público, havia um instrumento importante, que é o instrumento dos bens reversíveis, né, que toda a aquisição que as operadoras fariam, elas deveriam voltar esses bens reversíveis ao final da concessão à União. Tinha o estabelecimento de tarifas de interconexão, de linha dedicada e de tarifa básica para os serviços, principalmente o serviço público, que era a telefonia pública, né? Valores de interconexão foram criados no sentido de facilitar a introdução da telefonia celular, que naquela época estava começando, e a radiodifusão foi colocada de fora